do teu Espírito Santo, que é o amor, a bondade, a mansidão, a paz, o domínio próprio. Tudo isso se dá através dos frutos do teu Espírito. Tudo isso se dá quando o Senhor se faz presente em nossas vidas, perdoando os nossos pecados e através do teu sangue nos purificando dos pecados cometidos. Ó Deus, jamais iremos começar um culto sem trazer à nossa memória o teu sacrifício. Afinal de contas, ó Pai, este culto não é uma palestra de autoajuda. Aqui não é, Senhor, palestra de autoajuda. Aqui é um culto de adoração ao Senhor. É um lugar onde o Senhor escolheu para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder. Nós não estamos aqui usando de palavras de sabedoria humana, mas estamos aqui, Senhor, na unção do teu Espírito Santo, na dispensação do teu Espírito, aonde o Senhor, através das nossas vidas, cura as pessoas, aviva as almas. Nós somos apenas uma caneta nas mãos do sábio escritor. O Senhor é o escritor. Nós, obreiros, somos a tua caneta nesta noite. Escreve, Senhor, nos nossos corações uma nova história. Escreve, Senhor, nos corações dos teus filhos e das tuas filhas uma história de vitória, uma história de avivamento, uma história de esperança, uma história de alegria. Venha colorir, Senhor, aquilo que está descolorido. Venha trazer, Senhor, as cores nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus querido. Alguns dos teus filhos irão chorar na sua presença nesta noite. Algumas das suas filhas irão chorar na sua presença nesta noite, Senhor. Porque nós sabemos que o Pai socorre a todo filho que busca. O Pai socorre a todo filho que ama. Por isso, ó Deus, abençoa esses irmãos e irmãs que chegaram. Abençoe e livra de todo mal aqueles que estão vindo para cá. Ó Santo de Israel, a tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Porque no final deste culto, todos nós iremos sair daqui renovados. No final deste culto, todos nós iremos sair daqui com a viva esperança de que o Senhor sempre tem o bom, o Senhor sempre tem a boa vontade perfeita e agradável. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe as famílias, abençoe as nossas crianças, livra de todo mal. E também agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado no decorrer dessa semana. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, os pais e as mães não podem estar todo dia todo, Senhor, cuidando das crianças, nas escolas, nas creches, nos parquinhos, nas faculdades, embora agora é um período de férias, mas eu quero te agradecer porque o Senhor guardou, oh glória, porque o Senhor protegeu. Enquanto nós estávamos trabalhando, o Senhor guardou nossos filhos na escola, nas creches, nas faculdades, e nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, ó Pai querido. Muito obrigado pelo Teu cuidado. O Senhor também guardou das nossas vidas, nos deu, Senhor, a condição de obtermos o pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E nós vamos pedir agora que o Senhor, ó Pai, continue usando os seus diáconos e as suas diaconisas. Continue, Senhor, enchendo os teus músicos e também essas cantoras que aqui estão na tribuna e no altar. Ó Deus, enche a sua igreja, enche o teu povo, que se cumpra em nós aquilo que se cumpriu em Atos capítulo 2. De repente veio do céu um som como vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos, literalmente todos, foram cheios do teu Espírito. Abençoe a vida do Tiago e também dos demais irmãos que estarão no telão, que estarão controlando o som. Usa a mão desses homens, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as meninas do ministério
ministério infantil, que estarão, ó Deus, cultuando com as nossas crianças, trazendo ensinamentos para as nossas crianças. Usa elas poderosamente nas tuas mãos, e que seja neutralizado agora todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Todo o poder do espírito maligno, desses espíritos caídos, sejam expulsos agora esses demônios, porque neste lugar nós queremos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, como é bom adorar o nosso Pai. Como é bom reverenciar o nosso Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Vai curando os teus filhos, vai curando as tuas filhas, vai renovando os teus filhos. Aleluia, bendito seja o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu. Está escrito na sua palavra: achei Davi com o meu santo óleo ungi. Nesta noite o Senhor nos achou, através do Espírito Santo o Senhor nos ungiu, o Senhor nos separou e o Senhor disse: tu és meu, tu és minha. Aleluia. E nós compomos agora o corpo da sua igreja, da qual o Senhor é a cabeça. É o Senhor quem manda, é o Senhor que é o cérebro, é o Senhor quem dá as diretrizes, é o Senhor quem usa os membros do corpo da igreja para curar, para pregar, para ensinar, para visitar, para orar. Oh, glória a Deus! Mas nesse momento nós queremos lhe adorar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Digamos amém. Aleluia. Estejamos em pé. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. A paz seja com todos. Aproveita e cumprimenta o teu vizinho com a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar aqui na presença de Deus com vocês. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Que Deus perfeito é esse nosso, né? Aleluia. Quantos vieram oferecer um culto a Deus? Mas o culto que Deus espera de nós é um culto racional. Não é um culto irracional. É um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Não é um culto irracional. Vamos ver como Davi apresentava um culto a Deus. Quem topa? Pega a sua Bíblia e vamos ver como Davi cultuava a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Vamos ver como é que Davi cultuava a Deus no momento de louvor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 14 e também o versículo 15. Aleluia. Quem achou, diga aleluia. Vamos ler. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Diga assim: a unção de Deus no Antigo Testamento era para os reis, profetas e sacerdotes. O rei Davi, sendo rei, ele não podia ser profeta e também sacerdote. Mas ele está aqui como na condição de rei com uma estola sacerdotal. E a Bíblia Sagrada diz que nós somos reino sacerdotal. Então a Bíblia está dizendo que Davi dançava com toda a sua força. Davi expressava com toda a sua força. Davi louvava com toda a sua força. Davi adorava com toda a sua força. Porque ele entendeu que o Deus Todo-Poderoso não poupou esforços para salvar a alma dele.
E nós também entendemos que o Deus Todo-Poderoso não poupou esforços para salvar a nossa alma. 3 classificações dos adoradores aqui no nosso meio. Primeiro, os que adoram através do sentimentalismo. Não conseguem adorar. Segundo, os que adoram através do corpo físico. Não conseguem adorar. E terceiro, e essa classe é especial, os que adoram pela fé. Os que adoram por ato sentimentalismo não conseguem adorar. Por quê? Pode ser que você não está bem hoje, sentimentalmente falando. Pode ser que você passou uns momentos difíceis aí, você não vai conseguir nem abrir a boca. E também aqueles que no corpo físico, pode ser que você não está bem de saúde. Então você não vai nem conseguir esboçar uma reação. Mas se você adorar pela fé, você vai esquecer nesse momento o sentimentalismo. Você vai também esquecer o seu estado físico, porque muitos trabalharam, estão cansados. E aí você vai louvar e adorar a Deus pela fé. Aí você vai esboçar reações pela fé. Aí você vai dar a Ele louvores pela fé. Oh, diga ao teu vizinho, entendestes? Entendestes? Não adore a Deus por sentimentos, muito menos pelo estado físico que você se encontra, mas adoremos a Deus pela fé. Coloca a sua Bíblia no assento. E Davi dançava com todas as suas forças. Imagina esse culto de Davi. Imagina ele pulando, imagina ele dançando com a estola sacerdotal. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo sacerdotal. E nós vamos, assim como Davi, os da fé, adorar a Ele com danças, adorar a Ele com as vozes, adorar a Ele até com as nossas lágrimas. Mas vamos deixar aqui o nosso tributo de adoração. Oh, levantemos as nossas mãos aos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai, a sua igreja se prepara para adorá-lo. A sua igreja se prepara, Senhor Deus, para exaltar o seu nome. A sua igreja se prepara para dar ao Senhor louvores. A sua igreja se prepara através da fé, ou para glorificar o Filho do Deus vivo. Aleluia! Vamos celebrar com júbilo ao Senhor? Vamos lá, em nome de Jesus. Senhor. Presente a Ele. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade,
Aleluia. Eu passo aqui ao bastão a essas moças, essas mulheres de Deus, a esses músicos, e que Deus vos use aí, daqui a pouco nós voltamos. Glória ao teu nome. Santo, lindo Senhor é, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Jesus, tu és digno, Senhor. Que o nosso louvor, a nossa adoração chegue a ti, Senhor, no teu trono nessa hora, como um incenso agradável, Senhor. Que o Senhor se alegre, Senhor, ao ouvir as nossas vozes, Senhor, entoando, Senhor, adoração a ti. Aleluia, Jesus. Tu és o meu Deus e o meu Senhor, tu és o meu Rei, meu Salvador, o dono do meu coração e do meu amor. Tu és o meu Deus e o meu Senhor, tu és o meu Rei, meu Salvador, o dono do meu coração e do meu amor. Yeshua, tu
nome do Senhor. Ele está presente nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez tenha tantos problemas vindo de frente com você, que você vê Jesus, mas não consegue tocá-lo. Mas, querido, se ao menos você conseguir tocar na orla das vestes do Senhor, Ele tem virtude para derramar sobre você nessa noite. A virtude do Senhor é o poder dele. E onde há o poder de Jesus, não há espaço para a morte. Onde há o poder de Jesus, não há espaço para o mal. Onde há o poder de Jesus, não há espaço para a enfermidade. Aleluia. Onde há o poder de Jesus, não há espaço para cadeias. Porque a palavra do Senhor nos diz que Paulo e Silas, estando presos, começaram a louvar, ainda que estavam todos machucados, foram ali açoitados, mas ali eles começaram a louvar. E o que aconteceu? As cadeias se abriram, porque onde há o poder de Deus, não há cadeias. Declare agora que há poder no nome de Jesus. Mas diga isso com fé, porque as cadeias serão abertas, as algemas vão cair, aleluias, as correntes serão quebradas, a enfermidade vai ter que sair, aleluias, a libertação vai acontecer, aleluias. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Diga isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Preço ele pagou livremente, se entregou por nossa redenção. Se deu, o céu se abriu. Oh, eu creio que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, pra quebrar cadeias, pra mudar histórias. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Erga suas mãos, soldado de Cristo, e comece a orar. Comece a orar pela tua casa. Aleluias. Pra
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, em nome de Jesus, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no teu nome, Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Não há cadeia que fique de pé diante do nome de Jesus. Não há algemas que fiquem fechadas diante do nome de Jesus. Não há correntes que fiquem inteiras diante do nome de Jesus, porque Ele tem poder para quebrar cadeias. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar. Creia nisso nessa noite com toda a tua fé. Creia nisso nessa noite com toda a tua fé, porque o Senhor está aqui e Ele está fazendo, Ele está liberando virtude sobre a igreja. Aleluia! Tome posse disso, querido. Tome posse disso nessa noite. O Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, mas você tem que abrir a tua boca. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, eu não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem. A poder do teu nome, Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ele é santo, Ele está aqui, Ele está aqui, aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Glorifica o nome dele, glorifica o nome do Senhor, aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Não há lugar melhor para se estar do que aos pés da cruz, aleluias. Não existe um lugar melhor do que os braços de Deus. Aleluia, derrame-se na presença do Senhor, aleluias. Oh, Jesus te ama, aleluias. Glória ao Senhor. Digno, só Ele é santo, só Ele merece toda honra, toda glória, aleluias. Santo, santo, diga santo. Ele é santo, Ele é santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, glória, glória de Deus. Canta, igreja! Pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Não dá pra viver sem o Senhor. Não dá pra viver sem o Senhor. Aleluia! Oh, santo é o Senhor.
morte. Mas Jesus, pela obediência, trouxe a vida. Não dá para viver sem o Senhor. Aleluia! Vamos novamente dar glória a Ele. Glória. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje pela tarde, quando estava ali encerrando a rádio, orando pelos ouvintes, enquanto eu orava, eu fechei os olhos e tive uma visão de uma serpente muito grande com a boca aberta, como que se querendo dar o bote para abocanhar alguém. E ali nós começamos a repreender aquele mal. E o Senhor Jesus com certeza deu vitória aos ouvintes. E essa mesma visão voltou aqui na minha mente enquanto estávamos adorando. E o Espírito de Deus disse: diga à minha igreja, para que uns venham orar pelos outros. E a oração da fé, a oração da fé, a oração da fé vai salvar, vai curar, vai libertar, vai trazer restauração. Vocês sabem que nós somos aqui um ministério sacerdotal. Deus não usa somente o vosso pastor, Deus usa todos. Aleluia. Então pegue na mão dessa pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Através do nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, e ao nome do Senhor se dobra todo joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra. Deus, nós estamos agora orando uns pelos outros. Em nome do Senhor Jesus, usa agora os lábios desses irmãos e dessas irmãs, a fim de que nós venhamos a abençoar uns aos outros, não somente aqui, mas também pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o poder das trevas agora sejam expulsos em nome de Jesus. Toda a ação do diabo agora seja expulsa em nome do Senhor Jesus. A mesma visão que eu tive na rádio, enquanto orava, um pé enorme esmagou aquela cabeça daquela serpente. É a mesma visão que eu estou tendo aqui agora. Enquanto você ora, o diabo é esmagado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, todo mal, Senhor, que anda residindo em nossos lares, por brechas que nós abrimos, por falta de sabedoria nossa, em nome de Jesus nós expulsamos agora, todo o poder das trevas que anda agindo na vida das famílias, nós neutralizamos agora pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, todo o poder das trevas, portadores de males e doenças, em nome do Senhor Jesus, é neutralizado agora esse veneno nocivo, e o poder de Deus invade, a glória de Deus toma, aleluia, a glória de Deus enche, a cura de Deus chega, a enfermidade vai embora, aleluia. Vamos louvar a glória. Glória, glória.
Tomai os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom louvar a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Eu vou ficar aqui com a Samara para ela contar um testemunho. Testemunho do que Deus fez. Quem vê a Samara louvando aqui, nem imaginava que ela teve uma reação do Covid, uma reação de forma negativa do Covid, e durante as noites que ela dormia, ela perdia um pouco o ar, e o Tiago ali sacudia ela, né? Ela vai contar um pouco aqui. Paz, Senhor, irmãos. Eu tô um pouco de vergonha, tá? Que eu não sei falar em público. Eu e o Tiago, a gente teve Covid, né? Logo após que o Samuel e a Débora também teve, né? E acho que foi em julho, mais ou menos, né, amor? Aí passamos, graças a Deus. O Tiago foi internado, eu não, graças a Deus. Deus livrou ele, né? E a gente passou uns 2 meses depois de recuperação bem, graças a Deus. E mais ou menos um mês atrás, eu comecei a ter muita dificuldade na hora de dormir, para respirar. Eu não conseguia respirar sozinha. E eu acordava de manhã com muita dor no peito, como se alguém tivesse dado uma pesada aqui, assim. E aí eu orando, buscando a Deus, falei, Senhor, eu não aceito isso, eu sei que isso aí é sequela do Covid, eu não aceito. Aí na sexta-feira retrasada, eu passei bastante mal também, o Tiago, a gente foi para Santa Casa, a gente tirou chapa do pulmão, estava tudo bem, o médico falou, Samara, isso aí é sequela do Covid. Aí eu falei, Senhor, né, eu estou nas tuas mãos, né, amém. Aí ele falou para ir no pneumologista depois, normal. Aí na quarta-feira passada, o pastor chamou aqui na frente quem tivesse com dor e com alguma enfermidade. Aí eu falei, Senhor, eu vou. Aí vim, pedi a Deus, né, o pastor ungiu. E na mesma noite, daí no outro dia eu já acordei sem dor, consegui respirar sozinha dormindo. E aí até o Tiago falou assim, amor, você vai fazer inalação essa noite? Eu falei, não, já está tarde, mas eu dei um migué. No meu coração eu já tinha crido que Deus tinha me curado já. Glória a Deus por isso. Agora eu durmo igual um anjinho. Deus seja louvado. Deus abençoe. Agora o Tiago tem que acordar ela, né, Tiago? Deus abençoe. Oh, meus irmãos. O pastor Harold chega aqui. Ele vai ser o mensageiro. Ele teve um probleminha na voz nesses dias, né, de essa semana, de sexta para cá. Mas o Senhor aprove a Deus de voltar a voz dele aos poucos. E aí o Tiago, tá com as mãos ungidas ali, vai controlando o microfone aqui. Fique à vontade. Vamos estender as mãos e orar? Estejamos em pé. Pai, aqui está o teu servo. Deus, nosso ministério não tem, Senhor, enchimento de linguiça. É orar, adorar e ouvir o Senhor falar. Aleluia. Usa ele para a sua glória e fala com o seu povo, com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Você que tem Bíblia, abra comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 3. Aleluia. Sexta-feira perdi a voz. Sábado, estava pior ainda. Minha esposa no sofá falou, você vai pregar domingo? E eu sem voz disse, se Deus me viu pregando, eu vou pregar. Por bondade, hoje à tarde a voz melhorou. Os irmãos, perdoe se tiver que tossir, parar para beber água. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3, diz assim. E Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Obadias temia muito ao Senhor. Nesta noite eu gostaria de trazer uma mensagem com o tema: a igreja precisa de homens e mulheres como Obadias. Podem tomar vossos assentos?
O texto a qual nós vamos em breve discorrer, para entrar nele, precisamos entender qual era o contexto no qual Obadias e Israel estava vivendo. No livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos de número 16, versículo 29 a seguir, nós vamos ver que em Israel, região norte, capital Samaria, Israel estava vivendo um extremo caos. Tudo porque o rei Acabe, filho de Onri, casou-se com Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal era o rei dos Sidônios. E Etibaal e os Sidônios, eles tinham por costume, por cultura, adorar a Baal e a Azerá. Esses eram os deuses dos Sidônios. A Bíblia diz que Acabe reinou 22 anos em Samaria. E a Bíblia também vai dizer que dentre todos os reis que reinaram antes de Acabe, Acabe até aquele momento estava sendo o pior de todos eles. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Acabe andou no pecado de Jeroboão. E que pecado era esse de Jeroboão? O pecado da idolatria. O pecado de adoração e culto a outros deuses. A Bíblia vai dizer que este mesmo Acabe, ele fez de tudo e conseguiu irritar a Deus. Pois quando casa-se com Jezabel, ele vai agora edificar um templo em Samaria para o deus Baal. Como se não bastasse edificar um templo em Samaria para culto a Deus Baal, ele agora vai construir um altar dentro do templo de Baal. Como não bastando construir um altar dentro do templo de Baal, agora Acabe, ele vai entrar no templo. A Bíblia diz que ele se prostra diante do altar a Baal, feito a Baal. E agora ele vai prestar cultos e sacrifícios a Baal. Jezabel agora ordena, dá-se a entender que ela inspira, que ela estimula, que ela influencia a Acabe também a construir um bosque. E neste bosque, Acabe pegava esculturas de madeira e colocava entre as árvores ou sobre as árvores. Essas esculturas tinham a imagem de Azera, aonde que todo israelita, quando passava por este bosque, entre as árvores, olhassem entre as árvores e sobre as árvores viriam esculturas de Azera. Ou seja, Acabe abriu totalmente a porta de Israel, de Samaria, para o culto a Baal e a Azera. A Bíblia vai dizer que todos os profetas que se opunham a adoração a Baal, todos os profetas que se opunham a cultuar a Baal, Jezabel mandava matar, era morto. Ou seja, em Israel que outrora era adorado Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus Jeová, agora estava totalmente dominado pelo culto a Baal, sacrifícios a Baal, adoração somente a Baal. E Jezabel, quando casa com Acabe, ela não vai para Samaria sozinho. A Bíblia diz que ela leva consigo 850 profetas, sendo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus que em meio a uma geração corrompida, em meio a uma nação morta espiritualmente, sempre haverá pessoas cheias de Deus que irão fazer a diferença. Em meio a uma geração corrompida pela idolatria, ainda existia homens de Deus que não se prostraram diante a Baal. Havia homens de Deus que não se prostraram diante a Azera. Então entenda, em meio a uma geração corrompida, sempre existirá homens e mulheres que são fiéis a Deus. Entre uma nação corrompida, entre a falsa religião, sempre haverá remanescentes que guardam a palavra em seu coração e honram a Deus. E em Samaria,
Agora Deus levanta um homem cheio de unção, de autoridade, um homem cheio de ousadia, cheio de fé, por nome de Elias, que traduzido é: o Senhor Jeová é meu Deus. Elias vai fazer jus ao seu nome. E agora Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, sai de sua terra, vai para Samaria. Chegando em Samaria, vai procurar o rei Acabe. E quando ele chega diante do rei Acabe, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Neste versículo de número 1, existe 3 revelações importantíssimas para nós nessa noite. Primeira revelação: Elias, mesmo sabendo que muitos profetas haviam morrido, ele teve coragem de adentrar no palácio de Acabe e profetizar o juízo de Deus sobre o reino de Samaria. Então, nesta noite, a obra de Deus, ela precisa de homens e mulheres que não tenham medo de defender a sua fé. A igreja precisa mais do que nunca de homens, mulheres, jovens, adolescentes que tenham coragem de expor a sua fé, mesmo sendo para uma autoridade, mesmo sendo para um cidadão comum. A obra de Deus precisa de homens e mulheres que não tenham vergonha de falar quem é o seu Deus, que não tenham vergonha de falar do Cristo crucificado, que não tenha vergonha de falar da Bíblia Sagrada como nosso livro de fé, regra de fé e prática. Elias não teve medo. Então nesta noite, seja diante de qualquer pessoa, não tenha medo. Seja corajoso, seja corajosa. Ano de 2022 é ano de crescimento. Tome posicionamento de cristão. Se comporte como tal. Defenda a sua fé. Defenda o nome do seu Deus. Não aceite pessoas vir brincando, zombando do teu Deus e você dá aquela risadinha amarela. É isso aí. Não. Bote respeito. Exponha a sua fé. Não tenha medo, mas seja como Elias. Tenha coragem de expor quem é o seu Deus. Tenha coragem de falar para outras pessoas quem é o Deus que te libertou. Tenha coragem de falar para outras pessoas quem é o Deus que restaurou seu casamento. Tenha coragem de falar para o ímpio, para o idólatra, para o homem ateu, quem seja ele, do Deus que prosperou a tua vida, do Deus que te perdoou e do Deus que te salvou. A obra de Deus precisa de homens com H maiúsculo, que tenham coragem. Mulheres com M maiúsculo, que tenham coragem de falar quem é o seu Deus. Não tenha medo de expor a sua fé. A igreja precisa mais que nunca de pessoas corajosas. Segunda revelação do texto, quando Elias chega diante de Acabe e diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Observe que o texto vai dizer: vive o Senhor, letra maiúscula. Não está apontando o Senhor Acabe, está apontando o Senhor Deus. Então vive o Senhor, vírgula, o Deus de Israel, cuja perante a face eu estou. Eu imagino Elias traduzindo essa mensagem, dizendo para Acabe, permita conjecturar. Ele olha para Acabe e fala: olha, Acabe, o que ele queria dizer com isso? Aqui em Samaria, você permitiu e introduziu o culto a Baal. Vocês estão dizendo e ensinando que Baal e Azera é Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: vive o Senhor, o Deus de Israel, cuja face estou.
Ou seja, por mais que o culto a Baal foi introduzido em Samaria, mas eu estou te dizendo, o Senhor Jeová ainda é Senhor sobre Israel. O Senhor Jeová ainda é Deus sobre Israel. Pode-se passar dias, pode-se passar anos, pode-se levantar gerações, pode-se passar gerações, podem criar leis, podem excluir leis. O anticristo pode até reinar, ele vai entrar e vai reinar perante a sociedade. Mas Deus sempre será o Senhor do Brasil. O Senhor sempre será Deus dessa terra. Governos podem se levantar, novas leis podem ser até feitas, mas saiba de uma coisa: o nosso Deus Jeová ainda continua sendo o Senhor e ainda continua sendo Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Por mais que criem, por mais que introduzam, por mais que tentem adulterar os princípios estabelecidos por Deus, Deus sempre estará no controle. A vontade soberana, imutável, infalível de Deus sempre irá prevalecer sobre este mundo. Este mundo tem um dono, e esse dono chama o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono deste mundo. Os homens pensam que por ter uma caneta, ter acesso a um papel, podem fazer o que quiserem. Mal sabem eles que este mundo tem um dono, e o nome dele é Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse diz: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Moisés, nos Salmos de número 90, no verso 1 e 2, ele escreve, ele afirma: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus tem o controle absoluto. Deus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. Terceira revelação do texto. Quando Elias olha para Acabe e vai dizer: segundo a minha palavra, por estes anos não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. Ou não, por estes anos não haverá chuva e orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Porque ele vai tratar na chuva, porque ele vai falar da água, porque ele vai falar, da vegetação. Historiadores vão dizer que os sidônios, por cultuar a Baal, eles apregoavam, e isto era ensinado. Israel agora estava sendo ensinado e doutrinado por falsos ensinos, vindo dos profetas de Baal, vindo dos profetas de Azera e vindo também de Jezabel. O que eles eram ensinados? Eles eram ensinados, doutrinados, que Baal era o deus da fertilidade. Baal era ensinado que a chuva que caía do céu, regava a terra e fazia a terra dar grandes colheitas. Era Baal quem mandava. Elias, sabendo, vai direto na ferida, vai direto no problema. Bom, conosco é 8 ou é 80, não tem meio termo, é ou não é. Ele chega diante de Acabe e fala: segundo a minha palavra. Que ele quer dizer: vocês estão pregando, vocês estão doutrinando, vocês estão impondo e agora estão ensinando que a chuva que cai do céu, rega a terra e faz a terra dar grandes colheitas, é Baal que manda. Então, segundo a minha palavra, não vai haver chuva durante estes anos, e muito menos o orvalho vai cair. Glória a Deus. Elias naquele momento estava desbancando os falsos ensinos, e é isso que nós cristãos devemos fazer. Não aceitar os falsos ensinos que tentam ser introduzidos dentro da igreja. Não,
nós devemos olhar e falar, não, está errado, não aceito. Elias desbanca as falsas doutrinas ensinadas pelos profetas de Baal e de Azera. Imagina Elias diante de Acabe e de Jezabel, um homem mortal, comedor de arroz e feijão, comedor ali das comidas, né, que todo ser humano come, um homem falho, agora chegando diante do poderoso Baal dizendo, não vai haver chuva. Ou seja, eu vou mostrar que Baal não é Deus coisa nenhuma, e quem está dizendo sou eu. Elias acaba de profetizar, e agora Deus fala com Elias, Elias, vai para o Oriente, esconde-te no Querite. E Elias obedece, pega o rumo, se esconde no Querite. Por quê? A partir daquele momento, Elias estava sendo procurado por todo Israel. Jezabel queria a cabeça de Elias, custe o que custar. E então, Elias, quando chega no Querite, a Bíblia diz que pela manhã, Deus mandava 2 corvos, com pão e outro com carne, Dudu. E atardecer, Deus mandava mais 2 corvos, um com pão e outro com carne. E ainda tinha água limpa e cristalina e fresca do ribeiro para Elias beber. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoa que fica tão preocupada, o que a Globo vai dizer no ano de 2022? Qual será agora as inflações? Será que vai ter aumento? Será que vai ter queda? Será que a bolsa vai cair? Será que o dólar vai subir, vai abaixar? Não. Por mais que aconteça tudo isso, Deus ainda é o Deus de Elias. Deus ainda tem corvos para mandar a provisão para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Não fique apegado na notícia que vai sair na Rede Globo, no SBT, mas confie na palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Acredite a palavra de Deus. Na palavra de Deus. Deus ainda tem corvos para te sustentar. E a Bíblia diz que passaram-se alguns dias, Querite secou. E então Deus fala, Elias, levanta-te, vai para Sarepta, que lá eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. Eu tenho, Elias, ordenado uma mulher viúva que cuide de você. Elias obedece, chega em Sarepta, vê a viúva catando o cavaco para fazer ali a última refeição para ela e seu filho, que na mente dela ele ia comer, ali não tinha mais o que fazer, ia morrer, porque a fome era extrema, não tinha chuva. E a Bíblia diz que Elias fala para ela, dá para mim um pouco de água, e ela vai buscar. Quando ela vira as costas para buscar água, Elias fala, agora traz para mim um bolo pequeno. Ela fala, meu senhor, eu estou catando cavaco para fazer aqui a última refeição, eu só tenho um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha na panela, eu ia fazer a última refeição para mim, meu filho comer, a gente morrer. Daí Elias vai profetizar, dizendo, o azeite da botija não vai acabar, e a farinha da panela também não vai acabar, faz para mim. Ela obedeceu, e a Bíblia diz que Deus proveu, que não faltou na vida dela, na despensa dela, o azeite nem a farinha. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem momentos que Deus vai me usar para prover na sua vida. Tem momentos que Deus vai te usar como canal para abençoar a vida do irmão. E assim sucessivamente, você que foi abençoado, permita Deus te usar para alcançar aquele irmão que precisa, aquela irmã que necessita. E assim a obra de Deus vai caminhando. É um sendo abençoado e profetizando bênção na vida do outro, o outro sendo abençoado e profetizando e socorrendo o outro, o outro que foi socorrido agora é abençoado e socorre o outro. Assim que a obra tem que seguir, assim que a igreja deve seguir. É um ajudando o outro. A Bíblia diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Não em discórdia, não em divisão, não em facção, como era a igreja de Corinto. Uma igreja de pessoas mimadas, uma igreja de partidos. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não. E outro dizendo, eu sou de Cristo. A igreja só tem um cabeça. Cristo é a cabeça. E nós somos membros do mesmo corpo, aonde nós devemos estar unidos, um precisando do outro, um intercedendo pelo outro, um profetizando na vida do outro, que a Bíblia diz em parte, cremos em parte, profetizamos.
é nós intercedendo uns pelos outros e não brigando, discutindo, se dividindo, não. É um sendo abençoado e abençoando o outro. Elias foi abençoado no Querite, chegou na casa da viúva, abençoou a viúva, profetizando. A viúva abençoou Elias. E além de dar o alimento para Elias, a Bíblia, dá-se a entender que a casa dela era uma casa como se fosse um sobrado. Então ela obedeceu à voz de Deus, chama Elias, coloca Elias dentro da casa, bota Elias para morar na parte superior de sua casa, no quarto. Passado-se um tempo, o filho da viúva morre. A viúva vai chorar para Elias dizendo: olha, você veio aqui para trazer a minha iniquidade, ou seja, isso aqui é consequência do meu pecado. Elias só pega o menino, leva para o quarto, deita sobre o menino 3 vezes, e então vai clamar, então vai suplicar pela vida do menino. E a Bíblia diz, achei tão lindo isso, e Deus ouviu a voz de Elias. Deus ouviu a voz de Elias. E que assim seja quando nós orarmos pela vida de outras pessoas, que Deus ouça a nossa voz. Quando Deus ouve, no sentido de Deus atende a oração de Elias, a Bíblia diz que o menino ressuscitou. E ele pegou e deu para a mãe do menino. Após esse acontecimento, permito beber água que estou forçando, estou até cansado. Deus então fala para Elias: vai e apresenta-te a Acabe. Capítulo 18 de 1 Reis. Sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano do quê? De seca sobre Israel, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Verso 3, onde lemos: e Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Entramos na mensagem. Primeira qualidade de Obadias. Obadias temia ao Senhor. Obadias, ele respeitava muito a Deus. Temor é isso, respeito extremo a Deus, ao ponto que esse respeito que eu tenho para com Deus me leva a obedecer às vontades de Deus. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres como Obadias, que levem Deus a sério, que de fato viva uma vida de relacionamento com Deus, que de fato temam a Deus. Onde? Dentro do templo? Não, mas dirigindo na rua, trabalhando no serviço, dentro da casa com a família, na empresa onde trabalha. A igreja precisa de homens e mulheres na qualidade de Obadias, que temam a Deus, que respeitem muito a Deus ao ponto que venha obedecer a sua vontade. Glória a Deus. Tema a Deus. É uma mensagem que hoje eu me coloco na condição de garçom. Tem pessoas que vão falar: eu já temo a Deus. Mas tem pessoas que não temem a Deus, então está servindo para ela. E aquelas que já temem está fortalecendo, está edificando, está ali dando mais base para continuar nesta atitude de temer a Deus. Segunda qualidade, versículo de número 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Segunda qualidade de Obadias, ao ver que os profetas de Deus, que estavam se opondo ao culto a Baal, estavam morrendo, Obadias se preocupou
em manter a voz profética viva no meio de Israel, ao ponto que ele pega 100 profetas, divide em 2, 50 coloca numa cova, arruma outra cova, coloca mais 50, e diariamente ele se dispunha de tempo para alimentar estes profetas, para hidratar estes profetas com pão e com água. Mas vamos transliterar esse pão e água para os nossos dias, num sentido espiritual. Quando falamos de pão, falamos de alimento. Quando falamos de alimento, falamos de palavra. Pois foi isso que o Senhor Jesus disse para Satanás, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 3 e 4, no momento em que estava sendo tentado no deserto. Satanás disse, olha a audácia de Satanás, malandro que só, se tu és o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele vai tentar Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, dá ordem, transforma essas pedras em pão e come, porque Jesus estava em oração e jejum com fome. Daí Jesus vai responder a Satanás dizendo, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo, o que sustenta o homem verdadeiramente não é o pão feito de trigo, não é o pão com fermento ou sem fermento, mas o que sustenta o homem e a mulher de Deus, o cristão, é a palavra de Deus, a palavra que alimenta, a palavra que sustenta. E hoje a igreja precisa de homens e mulheres na qualidade de Obadias, que venha se dispor de tempo para estudar as sagradas escrituras, que venha se dispor tempo para mergulhar, seja quantas horas precisa ou dias, em preparar uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem pura, uma mensagem fiel, ao ponto de sustentar outras pessoas da igreja com esta palavra. A igreja precisa de homens e mulheres que estão dispostos a se dispor de tempo para alimentar outras pessoas com palavra. Pois é a palavra que liberta, a palavra que santifica, é a palavra que vivifica, é a palavra que restaura, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida, é a palavra que nos livra do domínio do pecado, é a palavra que nos mostra o caminho para o céu, é a santa palavra. Não é à toa que o salmista, no Salmo de número 119, verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E que mais? Ela é luz para o meu caminho. O mesmo salmista disse no verso 107, se não me falha a memória, ele diz, eu estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, é a palavra que nos constrange, é a palavra que nos leva para mais próximo de Deus, é a palavra que nos põe limite, é a palavra que nos orienta o caminho, é a palavra que nos molda, é a palavra que revela as vontades de Deus, é a palavra que revela o quão pecadores somos, é a palavra que nos dá força, nos dá ânimo e afirma que somos salvos através do sacrifício de Cristo. É a palavra. A igreja precisa de homens que valorizem a palavra. Acabe permitiu o culto a Baal, porque ele abandonou a Deus. Se abandonou a Deus, ele rejeitou os mandamentos, a palavra. Então me ajude a pregar nessa noite. Fale para alguém aí, fala, jamais despreze a Deus, jamais despreze a sua Bíblia. Glória a Deus. A igreja precisa de homens que se dispõem. Tempo para estudar as Sagradas Escrituras. Obadias sustentou aqueles profetas também com água. Água, símbolo da manifestação do Espírito Santo. 1 João, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 7,
versículo de número 7, capítulo 7, versículo 37 ao 39. O Senhor Jesus vai falar a respeito dessa água. Vai falar também a respeito de quem é essa água. Eu gosto de pregar aqui na igreja, que a igreja me faz lembrar texto de Atos, como os bereanos, que era tido como nobres, que não só contentavam em ouvir o que Paulo pregava, mas analisavam para ver se o que Paulo falava era coerente com a lei. Verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a palavra, as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, quem? O Senhor Jesus. A respeito de quem? Do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, água, símbolo do Espírito Santo. E para obter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é necessário oração. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. Permita essa expressão. Quanto mais eu oro, mais cheio de Deus eu fico. Quanto mais oro, mais poder de Deus recebo. Quanto mais oro, mais tenho revelação da palavra. Quanto mais eu oro, mais desejo pelas coisas de Deus eu tenho. Quanto mais eu oro, mais desejo de congregar eu tenho. Quanto mais eu oro, mais desejo de fazer algo para Deus eu tenho. É a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que, conforme vamos nos relacionando com Ele, nós vamos dando liberdade para Ele moldar a nossa vida, conduzir a nossa vida. Eu aprendi com o diácono André, no culto na casa do irmão André, que nós temos que ser movidos pelo reino. E só tem um jeito de ser movido pelo reino: vida com Deus. A igreja precisa de homens e mulheres na qualidade de Obadias. Uns que se dedicam em estudar, aprender, para depois ensinar, pregar, anunciar, edificar vidas. Mas a igreja também precisa de Obadias, homens e mulheres que estão dispostos a orarem, intercederem, clamarem, buscarem a Deus em prol da vida da igreja. E desde já, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem levantado pessoas que intercedem pela minha vida. Hoje eu louvo a Deus porque aqui ainda tem pessoas que intercedem pelas famílias. Quando você pensar que você é o cara, que você é a mulher maravilha de Deus, saiba que hoje estamos sendo sustentados, primeiro, pela pessoa do Espírito Santo, e segundo, porque existem homens e mulheres, existem jovens, existem adolescentes nessa igreja, que ainda oram e intercedem pela minha vida, pela sua vida, que intercede pelo seu casamento, que intercede pelas suas finanças, que intercede pela salvação da sua família, que intercede pela libertação da sua família, que intercede pelo meu e o seu ministério. Estamos debaixo de oração, e a obra de Deus precisa de pessoas que estão dispostas a dedicar tempo em orar, a interceder pela igreja. Igreja essa que não é um povo apenas especial, mas é um povo mais que especial. A igreja de Cristo não é um povinho, mas é o povo de Deus. Nós não somos apenas vitoriosos, como muitas palestras dizem, você é campeão, você vai vencer. Não, o povo de Deus, segundo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 37, ele diz: mas em todas essas coisas, que coisas são essas? Mesmo diante de todos estes problemas, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque somos bons? Não, mas por aquele Jesus que nos amou. A igreja de Cristo não é um povo qualquer. A igreja de Cristo, a Bíblia diz que é a menina
dos olhos de Deus. Pedro diz, em 2 Pedro capítulo 2, verso 9, mas vós sois geração eleita, ao sacerdócio real, geração de sacerdotes, povo santo, separado do pecado, nação eleita. Para quê? Para que anuncieis a virtude, ou seja, o poder daquele que nos chamou das trevas, do mundo de pecado, da perdição, para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a igreja não é um povinho, mas é um povo extremamente especial, importante para o Senhor Jesus. Pois lá no alto da cruz, a minha preocupação com a mensagem era: aonde Cristo vai ser introduzido, pastor? E aí vai. Jesus no alto da cruz, ele deu um brado, tetelestai, está consumado. A dívida foi totalmente paga. Que dívida era essa? Colossenses 2,14. Cristo, Paulo fala que no ato da crucificação, pegou a cédula, as anotações, a nossa dívida, que era contra nós, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, nas ordenanças de Deus. Nós transgredimos a lei. Ele pegou a cédula do pecado que era contra nós em suas ordenanças, tirou-a do meio de nós, tirou-a sobre nós e cravou-a na cruz com ele. Ele pagou a nossa dívida. Essa é a igreja de Cristo. Ela é tão especial para o Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes da minha vida e da sua vida. Você pode ser aquela pessoa até chata, pode ser até cri-cri, mas o Espírito Santo é apaixonado pela sua alma. Ao ponto que Pedro ou João vai dizer que nós não fomos comprados com preço de ouro, nem de prata, nem por valores ou coisas corruptíveis, mas fomos comprados com preço de sangue. Cristo nos resgatou na nossa vã maneira de viver, nos resgatou ainda pecadores, através do nosso sangue. O sangue derramado de Cristo, lá no alto daquela cruz, Ele comprou, pagou a nossa dívida, e agora nós somos dele. A igreja, ela é muito valorosa para Deus. Então entenda, quando você intercede pela igreja, você não está intercedendo por apenas um povo qualquer, mas você está intercedendo pelo povo a qual Deus ama muito. E a Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, quando buscamos a Deus, Deus, por sua graça, favor imerecível, nós não merecemos, mesmo assim Ele vê nossa oração, nossa intercessão, nós na nossa fraqueza, muitas das vezes não sabemos nem orar como convém, mesmo fracos e debilitados. Ele fala: vou recompensar, está me buscando, eu recompenso quem me busca. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Eis uma grande oportunidade de sermos vitoriosos, de alcançarmos bênçãos. Eu falo nesse sentido, vitoriosos já somos, mas é através da oração intercessória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus intercedeu pela igreja dele, ainda estando no corpo físico. Ele fala: Pai, eu não oro apenas por esses. Por quem? Pelos discípulos. Mas eu oro por aqueles que um dia vão crer em mim. Eu e você estamos debaixo da oração de apóstolos, estamos debaixo da oração de profetas, estamos debaixo da oração da igreja, estamos debaixo da oração de Cristo. E agora a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A obra de Deus precisa de Obadias que estão dispostos a interceder pela sua igreja. Terceira qualidade de Obadias, versículos 5 e 6. Isso vai servir de alerta para algumas pessoas, para nós todos. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que a vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais.
Então entendemos que o rei Acabe chega para Obadias e fala: vamos procurar alimento para os animais, para que eles não venham morrer, certo? Verso 6. E partiram entre si a terra para passar por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. O que eu acho interessante, Obadias, por temer a Deus, a Bíblia fala que o homem espiritual não é discernido, mas ele discerne todas as coisas. Acabe, por temer a Deus, tinha a visão de Deus, sabia que o superior dele estava desviado, não tinha nada de Deus. Um homem mau, cruel, um homem falido espiritualmente, um homem que Satanás havia dominado a vida dele. Quando ele escutou a ordem do superior Acabe dizendo: vamos atrás de erva para sustentar os animais ainda vivos, os dois saem juntos. Mas observe o que está no texto: Acabe foi por um caminho, Obadias foi por outro caminho. Obadias, ele é símbolo da luz, pois o Senhor disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora Acabe é símbolo das trevas, símbolo daqueles que não querem nada com Deus, símbolo daqueles que zombam de Deus, desprezam a Deus, fazem chacotas no nome de Deus, não tem nada de Deus, não respeitam a Deus coisa nenhuma. Obadias é inteligente, saíram junto por obediência, mas a primeira oportunidade ele saiu de perto, andou por outro caminho. A igreja precisa de Obadias. Deus agora vai clarear sua mente, vai te dar entendimento. Como assim Obadias, nesse texto, que se aplica? Selecione suas amizades. Minha mãe já me dizia desde quando era menino: passarinho não acompanha corvo. E agora Jesus fala que as trevas não têm comunhão com a luz. Não tem como. Você pensa em Deus, fala com Deus, vive com Deus. Não estou dizendo que você não pode cumprimentar, não estou dizendo que você não pode ali trabalhar. Uma coisa eu falo de selecionar suas amizades. Quem você leva para sua mesa da sua casa para comer com você? Quem você abre o seu coração para contar suas fraquezas? Para quem você abre o seu coração, sua mente para falar: me dá um conselho, estou com um problema na minha família, eu estou com uma dúvida, eu não sei o que fazer, tem um cliente, tem uma pessoa, olha, tem uma situação. Com quem você abre seu coração? Obadias não abre coração para Acabe coisa nenhuma. Crente Obadias não anda nem sequer de fazendo aliança com Acabe, não. Josafá, quando a Bíblia fala que fez aliança com Acabe, foi desobediente. Acabe as trevas, irmãos. Sai fora dessas amizades que não respeita a Deus. Seleciona quem você escuta na rede social, quem você segue no Instagram, quem você admira. Cuidado. Está cheio de pessoas com mensagem de Satanás falando, e você sem visão espiritual. Que ele falou é bom, mas não serve para você. Você precisa de fazer alianças com pessoas de Deus, que te dão conselhos bíblicos, pessoas que quando você tiver um problema vão orar com você e por você. Você precisa de amizades que vão te levantar no momento da fraqueza. Você precisa de amigos que vão te constranger, que vão te confrontar, dizendo: rapaz, toma atitude, cria vergonha na cara, você está errado, rapaz. Você precisa de amigos como João Batista, que chegou até Herodes e falou: não é lícito tomar a mulher do teu irmão Filipe, você está em adultério. Ou seja, você precisa se arrepender, rapaz. Você precisa de amigos de Deus. Fazer amizades no sentido de sentar à mesa, compartilhar, comungar sentimentos com pessoas de Deus. Acabe, quando foi fazer aliança com Josafá, passou os profetas de Acabe: Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, e você vai vencer, e você vai prosperar, Deus vai entregar seus inimigos, você vai ser vitorioso. Aí Josafá fala: tem mais um profeta aí? Tem Micaias ou Micaías. Mas Acabe fala: esse cara é contra eu toda vez, os caras não gostam de mim, não vai com minha cara. Aí quando Micaias chega, Micaias fala: se for, você vai morrer. O quê? Se você for, você vai morrer. Ou seja, Deus não é contigo, Josafá. Deus não é com vocês nessa guerra, muito menos com a aliança de vocês.
teve coragem, tomou uma pancada no queixo e caiu ali. Daí Josafá, que era a luz, que temia Deus, que acreditava em Deus, que quando ainda era rei sobre o reino do sul, ainda preservava as leis de Deus. Se você estudar 2 Crônicas 20, você vai ver a postura do rei Josafá quando estava recebendo a ameaça dos midianitas e dos amonitas. Eles vão buscar Deus, apregou a jejum, apregou a oração e obedece à voz profética. Pronto. Ele teima, faz aliança com Acabe, vai para a guerra. Ela vai falar que no momento da guerra, a carruagem que ele estava, Acabe morre e Deus dá um livramento para ele dentro da carruagem, não permitiu ele morrer. Vai fazer aliança com qualquer pessoa, vai sentar à mesa e abrir seu coração para qualquer um, vai falar o que passa na sua casa para qualquer um, vai falar das suas finanças para qualquer um. Luz não tem comunhão com as trevas, bem assim como o passarinho não acompanha corvo. Selecione. Vamos por aqui, rapaz, obrigado, mas eu vou por aqui. Por quê? Porque eu quero ir por aqui. Pronto, precisa mentir, precisa ter medo, seja ousado. Não concordo. Respeito, mas não concordo. Não vou. Por quê? Esse ambiente não é para mim. Essa música não é para mim. Esses vídeos não são para mim. Essas atitudes não condizem com a minha regra de fé. Quer ser meu amigo, quer ser vitorioso, anda comigo, mas eu no seu caminho não vou. Acabe e Obadias começaram juntos, mas cada um foi pelo seu caminho. Último. Quarta qualidade de Obadias. Versículo de número 16 de 1 Reis 18. Para entendermos, quando Elias obedece à voz de Deus, vai se apresentar a Acabe. Quem ele encontra no caminho? Obadias. Fala, Obadias, fala para Acabe que eu quero falar com ele. Obadias fala, rapaz, meu senhor, Acabe procurou você em tudo quanto é lugar. Tem uma explicação porque não achou no Querite, mas é em outra ocasião, para não sair da mensagem. E não te achou. Fomos em tudo quanto é lugar e não te achou. Elias, eu temo muito a Deus, temo o Senhor, reconheço o seu ministério, sei que é homem de Deus, mas Elias, tem amor da minha vida. Vai que no momento que a visão de Obadias, chegar para Acabe e falar que você quer falar com ele, e nesse meio tempo o Espírito de Deus te transladar, eu vou morrer. Mas Elias vai lá, fala com Acabe, diga a Acabe que eu quero falar com ele. E a Bíblia vai falar que Obadias, vamos falar da quarta qualidade, ele obedeceu a Elias. Ele reconhecia a autoridade de Elias, o ministério profético, ou Elias como um profeta, homem de Deus. Por isso ele deu ouvidos e obedeceu. Versículo 16. E foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe e encontrou-se com Elias. Quarta qualidade de Obadias: a igreja precisa de homens e mulheres como Obadias, que sejam obedientes às autoridades que foram constituídas sobre eles. Ou nós precisamos desta quarta qualidade, assim como a demais, que é a qualidade da obediência. Precisamos aprender a obedecer às autoridades, pastor, presidente, vice-presidente, líderes de departamentos, que foram constituídos por Deus para nos liderar. Mas eu não concordo. Você não pode não concordar, é seu direito. Mas aprenda a respeitar e obedecer. Não, mas eu sou contra. Obedece sua liderança. Quando é que eu devo sair debaixo da liderança? Quando a liderança estiver fora dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus. Aí é a hora, né, pastor, de tchau. Mas que Deus conserve a nossa liderança. Que Deus conserve a vida dos senhores, líderes e pastores, com esta visão com a qual tem tido nesses dias: oração, palavra e ponto final. Pecado é pecado. Que pode, pode. Céu é céu, inferno é inferno. Vida com Deus é assim. É desse jeito. E ponto final. Não concordo, mas respeite. A obra de Deus precisa de pessoas obedientes, submissas,
a liderança. Porque se você não consegue obedecer à sua liderança, eu falando aqui de pastores, presidente, vice-presidente e líderes, você não tem capacidade de obedecer a Deus. Não, eu obedeço a Deus, mas não obedeço a liderança. Mentira. Se você não consegue amar o seu irmão que vê, a Bíblia fala que você não consegue amar a Deus. Que dirá obedecer a Deus sem obedecer a liderança? Não tem como. Isso é a maior mentira. Você vê que a palavra, ela revela tudo. Respeite, obediência. Você pode ser um grande pregador. Você pode ter dons espirituais, todos os dons. Mas seu ministério é reprovado quando te falta obediência à liderança e a Deus. Pode fazer fogo cair do céu, mas se não for obediente, sinto lhe dizer, seu ministério vai ser um fracasso, mesmo com dons, mesmo falando o nome de Cristo, mesmo tendo uma credencial, mesmo sendo consagrado em alguma posição ministerial. Se você não tiver obediência, você vai ter um ministério falido. Prova para mim, irmão, com base. Não, o pregador tem que pregar com base no texto. Livro de 1 Reis, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo 15. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Samuel, que era rei, profeta e sacerdote sobre a nação de Israel, autoridade máxima sobre as 12 tribos, chega diante do homem que foi o primeiro rei constituído por Deus, homem de Saul, e fala: Deus mandou você em Amaleque matar totalmente os amalequitas. Mata homens, mate mulheres, mate crianças, mate animais, mate tudo totalmente, até o rei Agag. Saul reúne o exército e vai. Chega lá, no território dos amalequitas, mata as crianças, mata os homens, mata as mulheres. Porém o rei ele traz vivo, e o melhor dos animais ele traz vivo. Quando ele está vindo para Israel, Deus agora vai falar com Samuel, vai se encontrar com Saul. Quando Samuel chega e está a caminho de Saul, Saul vem com a cara lavada. Viva o Senhor. Ele fala: rapaz, que barulho é esse de animais? Daí Saul, você vai ver, o fracasso de Saul foi errar, ser desobediente à liderança e não reconhecer o erro. Orgulhoso. Cuidado. Se você é uma pessoa orgulhosa, prepare para cair. Mas nessa noite, eu aprendi: deixe o orgulho de lado e seja feliz. Seja humilde. Seja obediente se quiser crescer. É uma palavra profética, de crescimento. Se posicione como homem de Deus. A Bíblia diz que Saul vai dizer: não é, Samuel, rapaz, é que eu vim sacrificar o Senhor. Daí Samuel fala assim: porventura, ouça aí, Saul, tem o Senhor mais prazer em holocaustos de sacrifícios, em gorduras de carneiros, do que se obedeça a sua palavra? Peraí, responde para mim, Saul. Deus tem mais prazer em sacrifícios, em obras, em ações ou na obediência? Daí Samuel vai responder para Saul. Saul toma um choque. Fala: porém, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o obedecer a Deus vale muito mais do que as gorduras de carneiros. Ou seja, a obediência na vida de um obreiro, eu vejo que, permita usar essa expressão, ela é a base para o obreiro deslanchar. Ela é a base para Deus honrar o obreiro. Ela é a base para Deus honrar o membro. Ela é a base para Deus honrar o trabalhador, aquele que trabalha, aquele que faz, está debaixo da obediência. Obediência. Prova disso é que, além de tomar uma repreensão na frente de todo mundo, Deus então fala para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu o rejeitado? O mesmo Deus que escolheu Saul, levantou Saul para ser rei, agora está rejeitando o ministério de Saul. O mesmo Deus que edificou Saul como rei, agora está rejeitando o reinado sobre a vida de Saul. Cuidado, desobediência. Foi isso que fez Adão cair no Éden e Eva, desobediência. Mas você quer saber de uma coisa?
Seja uma pessoa inteligente. Tenha obediência, liderança. Seja uma pessoa obediente. Tenha isso. Quando aqueles homens chegaram para o profeta Eliseu e falavam: olha, a escola profética, para vocês entenderem, em que estamos, está muito pequena, é muita gente e pouco lugar, pouco espaço. Vamos ampliar. Eliseu fala: boa ideia, podem ir cortar madeira. Eu achei tão lindo isso. Ele fala assim: não, nós vamos se o Senhor for conosco. Este homem era um obreiro, um aluno inteligente. Ele queria a presença da liderança, o consentimento da liderança. Queria fazer tudo debaixo da autorização da liderança. Porque isso foi muito inteligente. No momento que ele cortava a madeira, o machado caiu na água. Ele disse: ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Como líder, como ele tinha o consentimento, a aprovação, a autorização do líder para cortar, o líder estava com ele. O que a líder está com ele? O líder está sabendo de tudo que a liderança está fazendo. Coisas que eu faço no discipulado. Primeiro passo pelo crivo do pastor Anderson. O que o senhor acha disso? O que o senhor acha dessa aula? O que o senhor acha disso? Não, irmão, isso aí, tira isso aqui. Ó, arruma isso aqui. Amém? Vou lá e corrijo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No momento que o machado cai, rapaz, debaixo da obediência, o líder com ele, consentimento do líder, Eliseu, machado caiu e era emprestado. Eliseu fala: tudo bem, pega um pedaço de pau, joga na água, milagre não se explica, o machado flutua e dá para o rapaz, e ali então resolve o problema dele. Que Deus, nessa noite, nos conserve com essas qualidades de Obadias, em nome do Senhor Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Estejamos em pé. Tem um hino da harpa cristã, que é o hino 156, que diz assim: o bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, e com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do céu, lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus, aleluia, com amor buscou, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal,
E graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos sempre ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou. Aleluia. Qualidades de Obadias. Aleluia. Qualidades de Obadias. Quando o pastor Harold estendeu o convite a ele, ele disse: pastor, está ardendo uma palavra no meu coração sobre Obadias. Eu disse a ele: segundo a história israelita, a viúva que chegou diante do profeta Eliseu, que disse: os credores estão na minha porta querendo levar meus filhos para trabalhar de escravo. Segundo a história, essa mulher era a esposa de Obadias. Obadias morreu e deixou então muitas dívidas. E essa mulher chegou diante do profeta Eliseu e disse: os credores estão aí para levar os meus filhos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo que venha a morrer, a família jamais será desamparada. Porque é homem de Deus, é mulher de Deus e tem as qualidades de Obadias. Aleluia. Deus abençoe pastor Harold, que se sacrificou aqui, mas entregou o rolo, abriu e entregou o rolo para nós. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Rodrigo, vamos orar pelos irmãos que vão contribuir e convocar desde já os irmãos para estar aqui na oração. Amanhã, às 19h30, em nome de Jesus, e também o discipulado amanhã, às 20 horas. Os irmãos chegam para orar, às 20 horas descem para o discipulado, e aqui continua o culto com o pastor Rodrigo. Vamos convocar esse povo e orar e apresentar as nossas primícias. Glória a Deus. A paz, irmãos. Amém? Depois de uma palavra abençoada dessa, né? E o pastor Harold é ousado, hein? Falou mulheres com M minúsculo. Glória a Deus. Você tem coragem, hein, pastor? Você está na fé de Elias. Desafiou a Isabel. Eu sei. É que a pastora, acho que a pastora Kézia não está aqui hoje, né? Ah, sim, foi usado assim. Brincadeiras à parte, né? Mas vamos apresentar a Deus as nossas ofertas. Mas antes eu quero convocar você amanhã para oração. Amém? Vamos orar, falar com Deus amanhã. E você vai colocar seus pedidos e Deus vai te responder. Ok? Mas isso tudo na fé. Ok, irmãos? Vocês estão meio assim... Amém? Oh, glória a Deus. É verdade, né? Depois, quando a palavra fala, e Deus fala com a gente fica meio pensativo. Até agora, Deus não me deu a palavra ainda. Mas Deus me mostrou uma árvore com 3 coisas, que toda árvore tem, né? Você vai até dar risada de mim. Tronco, galhos e frutos. Amém? Deus vai revelar o que quer falar conosco amanhã. Amém? Você que vai ofertar a Deus, vai entregar suas primícias, pega na tua mão aí. Vamos oferecer a Deus. E nós sabemos aqui, irmãos, que nós contribuímos aqui quando nós temos o coração em paz. Não temos nada contra ninguém e estamos em paz com o nosso irmão e com Deus. Ok? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti as minhas primícias, Pai. Assim como os nossos irmãos que estão aqui presentes, eles trazem diante de Ti aquilo que separou de melhor para Ti. E nós oferecemos em Tua presença, Pai. Porque nós temos a nossa fé na Tua palavra. E nós sabemos quando nós trazemos diante de Ti, com toda a nossa sinceridade do nosso coração, o Senhor honra os nossos propósitos, Pai. Por isso, abençoa cada família aqui representada, Pai, que neste momento está trazendo diante de Ti os melhores das suas ofertas, os seus dízimos, Pai. E é no nome de Jesus que nós abençoamos e declaramos, sim, ó Pai, pessoas prósperas na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém.
Então, assentai-vos por um minutinho só para facilitar o trabalho do diaconato no recolhimento das contribuições. Se alguém vai contribuir, vai dando o sinalzinho, o diácono vai até você e eu vou dando aqui os recadinhos. Eu quero dar aqui uma saudação de bem-vindo a quem está na internet. Tem um querido chamado Ralph, que está lá no Japão assistindo o culto pela internet. Deus abençoe o Ralph e também todos os demais irmãos que estão aí, as irmãs, na internet. Inclusive a irmã Késia também está, porque chegou a mãezinha dela lá do Maranhão. Que maravilha, né? Venho ver. A Késia tem quantas irmãs aqui em Limeira? Uma irmã e o irmão. Então a mãezinha veio ver aqui nesse fim de ano, rever os filhos, né? Muito bom isso. Então Deus abençoe a irmã Késia. Como chama a sua sogra? Dona Gorete? Oh, glória a Deus. Dona Gorete que está lá com a Késia, matando a saudade. Eu acredito que a Késia deve estar comendo a comidinha da mamãe, né? Castanha, farinha, do Maranhão, né? A Késia disse que esse pé de jambolão aqui, ó, disse que isso aqui é bom para comer. Eu falei, a Késia conhece, né? Ela falou, isso aqui, pastor, é bom, tem vitamina aí nesse azeitona do Maranhão que eles falam, mas é jambolão que nós conhecemos aqui, né? Então diz que é bom para comer. Então Deus abençoe a Késia, Deus abençoe o Ralph, Deus abençoe também a Elisa e o filhinho dela, a Rebeca, que veio com a irmã Lia. Né? A Elisa, Rebeca e o seu filho, Emanuel. Está aqui, Deus abençoe. E a irmã Lia, que a gente conversou esses dias, e ela estava assistindo o culto pela internet, e falou, pastor, Deus renovou a minha fé, e eu estou de volta. Aleluia. Deus abençoe a irmã Lia. Nós também, a irmã Lia é empreendedora, assim como muitos dos irmãos aqui. E nós vamos preparar nos nossos grupos de WhatsApp, né, alguns irmãos que trabalham com determinadas coisas. A irmã Lia é empreendedora, o pastor Hélio tem ali a escola, a faculdade, você que quer cursar a faculdade, os mecânicos, eletricistas, o pasteleiro e tantos outros que trabalham por conta, ar-condicionado, elétrica, conserto de fogão, geladeira, Val e Davi, enfim, mandrilhador, torneiro, irmão Diego, agropecuária, irmão André, enfim, a gente tem que ajudar o povo de Deus. O povo de Deus tem que ser unido, tá ok? Então nós vamos preparar todo certinho para o povo de Deus, né? Teve uma irmã que disse para mim assim, a irmã Aline, esposa do irmão Cleito, acho que a Sandra vai lembrar desse casal, ela disse assim, pastor, eu só compro em lugares onde o meu dinheiro vira dízimo. Olha, eu só compro em lugares onde o meu dinheiro vira dízimo, porque eu sei que se eu comprar na loja do meu irmão em Cristo, ele vai contribuir na obra de Deus e almas serão salvas. Olha a visão dessa mulher, uma mulher de Deus, né? Então é assim que Deus faz. Deus abençoe a Fran e o Renato, que estão aí passando por umas lutinhas, mas Jesus está cuidando, né? Aleluia. Vamos estar em pé então, embora abençoado. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui, se chegou mais alguma coisa aqui. Aleluia. Já não está. Tem alguém que vai tomar Santa Ceia hoje? Dá um sinalzinho assim, deixa eu ver se tiver. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Então, ok, 5 pessoas. O Juninho vai, 6, 7. O Juninho vai preparar, o corpo diaconal vai preparar. Aí lá embaixo, está lá embaixo na cozinha, aí vocês descem lá e vão servir vocês, tá bom? Glória a Deus. Vamos embora abençoados? Deus é bom. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. As qualidades de Obadias, palavra que ficou marcada em nossos corações. Continua, Senhor, usando o teu servo, Senhor, na revelação, no entendimento da sua palavra. Eu te louvo porque este ministério é o ministério de homens e mulheres que levam a sério a sua palavra e trazem alimentos genuínos para a nossa alma. Agora despede o seu povo, Senhor, debaixo dessa palavra, dando-nos uma ótima semana, uma rica semana debaixo da sua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, na oração. Aleluia. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Moraga. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também
Beijinhos da